eu nunca tinha feito uma sentença na minha vida, então eu ia para a biblioteca à noite e lia nos livros publicados como é que se fazia. A gente não tinha tanta consulta assim, à internet na época, isso já faz quase 16 anos. E quando eu estava lendo naqueles livros, para poder saber como eu ia escrever na prova, porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu fui fazer a prova, fiz a primeira, fiz a segunda, e minha avó, que me deu aquela Bíblia, a minha avó era uma mulher de oração. Eu quero dizer para vocês, queridas, que a oração move montanhas, a oração move o coração de Deus, a oração modifica as circunstâncias. E minha avó, ela tinha o hábito de, toda vez que eu ia fazer prova, ela pedia à igreja para fazer um clamor por mim. Eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha disso, porque eu fazia os concursos e, quando acabava, as pessoas me perguntavam, como é que foi? Nós oramos na igreja, nós oramos ali, nós oramos por você. E o resultado era... Eu ficava sem graça, eu não tinha nem coragem de responder direito qual era a resposta do concurso quando eu fazia, mas ela sempre estava orando. Eu sempre, quando eu chegava em casa, muitas vezes, na casa da minha avó, e na minha casa, se ela tivesse dormindo na minha casa, 3 horas da manhã, minha avó estava ajoelhada, orando pelos filhos, pelos netos. Ela era uma mulher de oração e ela me esperava. Todas as vezes que eu ia fazer a prova, ela me esperava em casa, e especialmente nesse, ela me esperava para almoçar comigo. E eu fiz essas provas, e quando chegou no último dia da prova, eu fui fazer, quando eu li, eu não lembrava, deu aquilo que as pessoas chamam de deu um branco, né? Eu olhava e falava, nossa, eu não lembro disso, e fiquei ali, nada, o tempo passando, eu não me lembrava daquela questão, e eu pedi para ir ao banheiro. E um fiscal me acompanhou até o banheiro. Quando eu cheguei ao banheiro, eu me ajoelhei no local e falei, Senhor, aguça minha memória, traz na minha memória aquilo que eu estudei. Tu sabes que eu tenho estudado, tu sabes que eu conheço essa matéria, mas eu não estou me lembrando de nada. Senhor, traz à minha mente aquilo que eu estudei. Essa prova não vai me vencer, mas eu vou vencer essa prova em nome de Jesus. E eu fui fazer a prova, e na hora comecei a vir as ideias, fiz a prova. Quando eu terminei, fiz aquilo que todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas fazem, e que é horrível, porque a gente vai compartilhar com o outro como é que foi a prova, e a nossa prova nunca é igual a deles. Então, me perguntaram, Soníria, como é que foi? Eu falei, olha, horrível, olha, foi assim. E ninguém tinha feito como eu, então eu saí desapontada, e cheguei em casa, minha avó estava me esperando de novo. Ela, minha filha, como foi? Eu falei assim, minha avó, pode perder as esperanças, porque eu fui muito mal. Eu fui muito mal nessa prova de hoje. Minha avó teve uma reação que eu não esperava, ela começou a chorar, falou, minha filha, eu não creio nessa tua palavra, eu vou orar. Saiu da minha casa, bateu a porta, saiu, eu até nem entendi a reação da minha avó, e depois ela me ligou e falou, Soníria, eu fui orar, minha filha, o Senhor mandou te dizer que Ele vai te surpreender nessa prova. Amados, eu tirei 9 nessa prova, foi a minha maior nota do concurso, e essa nota me ajudou ao final, inclusive na média que eu precisava para passar. E eu fiz a terceira prova, que foi a prova oral, e antes de eu sair, novamente, minha avó orando, ela ligou para mim e falou, Soníria, o Senhor me mostra que quando você abrir a sua boca, um anjo do Senhor vai falar por você. Confia nele, que Ele está contigo. E eu fiz a prova, fui aprovada. Na prova de títulos, eu tinha tido alguns cargos, eu ocupei alguns cargos de confiança, mas eu não tinha um cargo efetivo, eu não tinha livros escritos, eu não tinha, como outros colegas que estavam concorrendo comigo, e eu imaginava que seria muito difícil tirar a pontuação mínima, que era 4 pontos em títulos, e era eliminatória a prova. Mas eu tirei exatamente 4, e foi exatamente aquela prova que eu tirei 9, que compensou, como eu disse, o final da média, e eu passei no concurso para a magistratura, e eu fiquei muito feliz de ver a mão de Deus, como Deus tinha aberto a porta e cumprido a palavra que Ele disse para mim um dia, que aquela que Ele abre, homem nenhum fecha. E eu entrei, para mim era um sonho aquilo que eu estava vivendo, porque era minha mãe separada do meu pai desde que eu tinha uns 9, 10 anos de idade, então eu cresci que na minha casa, minha filha, o seu trabalho é o seu primeiro marido. O seu trabalho, cresci sempre ouvindo isso, e para mim é como se eu tivesse realizado um sonho, não só meu, mas da minha família, de eu ter uma profissão que era a que eu gostaria de realizar.
Mas, quando eu tinha 3 anos de magistratura, eu, em casa com a minha avó, sentada num sofá, ela estava assistindo um programa, eu deitei no colo dela. Quando eu deitei, a minha mão veio até o meu colo, e eu senti algo alto, como se fosse um caroço, uma coisa saliente. E eu só sentia naquela posição. Eu levantei, coloquei a mão de novo, não sentia nada. Mas, quando eu deitava, ficava um pouquinho saliente. Eu colocava a mão e falei, o que será? E eu fui ao médico para ver o que era. E o médico me disse assim, olha, isso não é nada, você vai para casa, descansa, deve ser alguma coisa de gordura, uma coisa assim, você não se preocupe. A gente pode fazer uns exames e tirar isso num dia, no outro você está tudo bem, tranquilo, não se preocupe. Só que eu resolvi ir em outro médico. E, nesse outro médico, ele me disse, olha, Soníria, existe 99% de chance de você não ter absolutamente nada, mas existe 1%. Existe 1% de chance de você ter um tumor raro, porque é quase torácico, ele não é na mama, mas é quase torácico. Mas eu vou pedir uns exames para você, uma mamografia, e vou pedir uma ultrassonografia, enfim, alguns outros exames para constatar se realmente é isso. E eu estava no meu trabalho, recebi um telefonema do médico dizendo, Soníria, eu gostaria que você viesse aqui no meu consultório, que eu queria falar com você. Eu falei, doutor, eu não vou ainda porque eu não recebi o resultado dos exames. E ele me disse, não tem problema, porque eu já recebi. A pessoa que fez sua mamografia ligou para mim, está com eles em mãos, e eu gostaria que você viesse. E lá ele pediu uma biópsia que teria confirmado que eu estava com um câncer de mama, na mama direita. E ele me disse, olha, Soníria, eu vou fazer essa biópsia, mas eu já quero te pedir alguns exames e quero te operar semana que vem. Isso era uma quinta-feira. Existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que é como se fosse uma tempestade que viesse, não é? A gente olha para um lado e para o outro e parece que o mundo está desabando. Naquele momento, eu estava passando por muitos problemas em várias áreas. E aquela resposta para mim, eu pensei, bom, e agora? Como é que eu vou fazer em relação ao meu trabalho? Eu não posso estar ausente. Falei, quanto tempo eu vou ficar fora? Ele falou, não, 1 mês, você não se preocupa porque é só 1 mês. Você faz essa cirurgia, vai estar tudo certo. E eu fiz a cirurgia, a biópsia confirmou, fiz a cirurgia, está tudo certo. E eu fiz a cirurgia, a biópsia confirmou, fiz a cirurgia. E quando eu saí dessa cirurgia, ele tirou todos os gânglios do meu braço direito. Eu tive que fazer fisioterapia, porque eu não conseguia levantar o meu braço mais do que essa altura. Então, fiquei 1 mês fazendo fisioterapia do braço. Quando eu saí, numa sexta-feira, era uma sexta-feira, véspera do Dia das Mães, para ir para casa, quando eu saí da cirurgia, a gente tinha feito, minha mãe tinha preparado um almoço, juntamente com a minha avó e tudo, para que eu passasse o domingo em casa. E domingo era o Dia das Mães. Então, naquele domingo, a minha avó, ela teve um infarto e faleceu exatamente no Dia das Mães. E eu estava operada, e aquilo ali foi muito difícil para mim, porque ela era a pessoa que me dava apoio, ela era a pessoa que me dava força, uma pessoa que orava. E, naquele momento, eu me sentindo muito fragilizada, foi que aconteceu isso. Por isso, eu disse que há momentos em que parece que Deus não está prestando atenção nas nossas vidas. Mas isso é só impressão, porque Deus, Ele é um Deus que cuida de tudo, é um Deus que zela por nós. E, quando eu terminei de fazer a fisioterapia do braço, o médico falou, agora você vai começar um tratamento de quimioterapia. E, quando eu comecei, na verdade, ele não me contou todas as etapas que eu ia ter do tratamento, que eu teria que fazer. Ele foi contando parte a parte do tratamento, mas não me contava. E, quando ele falou, Soníria, você corta o seu cabelo bem curtinho, porque quando a quimioterapia que eu vou fazer com você é muito forte, e para você não se surpreender com seus cabelos, às vezes, no travesseiro, e qualquer coisa assim, então, você corta bem curtinho, deixa curtinho. A gente é uma quimio bastante... eu estou querendo prevenir algo futuro também, mas é uma quimio muito forte que você vai tomar.